Oi, oi, gente, boa noite. Vamos entrando aí. E aí, Rodolfo? Eu vou te chamar aqui. Gente, hoje, né, gente? Última live aí da semana. Você tá o áudio aí? Porque eu tô com outro fone. E aí, eu não sei. E aí, Rodolfo? E aí, tudo bem? Estão me vendo? Tudo jóia? E você? Então também. Tá funcionando tudo certinho aí? Acho que sim. Deixa eu só configurar para os meus dois fones funcionarem. Beleza. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Ó, quem estiver entrando, boa É, noite, primeiramente. Já pega aí aonde tem o aviãozinho do lado, já encaminha para as pessoas poderem acompanhar, compartilhar essa live. vou colocar Compartilha, aqui. faz a corrente do bem acontecer para você, para todo mundo. Então já sai compartilhando aí. Legal? Tá me ouvindo, Camila? Tava travada a sua. A minha? Tava travado? Hum, Estranho, aqui tava aparecendo normal. tava. Tá todo mundo ouvindo Tava aí? travada. Agora tá. Tudo bem. Legal, show de bola. Então, ó, já sai compartilhando, convidando o pessoal aí. Boa noite para todo mundo. Pode falar, cara. E aí, gente? É porque parece que tava meio travando pra mim, mas agora eu acho que tá ok. Boa noite, gente. Então, hoje aí, ó, última. Hoje nós vamos fechar com o Rodolfo, né, Rodolfo? Vai falar pra gente de gestão emocional em tempos de crise, um assunto bem bacana aí. E a gente vai falar sobre de digital, produtos digitais. Ele vai dar aí também, abordar mesmo, né? Tá ouvindo agora, cara? Eu vou trocar de foninho, se não tiver. E Pessoal, comenta aí se vocês estão ouvindo eu ou a Camila. Se tem alguém travando, por favor. tá dando para escutar Comenta aí aí, vocês estão agora? vendo. O travando aqui, cara, mas eu não sei se é o seu ou se é o. Comenta aí como é que tá a minha imagem, a da Deixa eu Camila. tirar esse fone. Peraí, eu vou trocar de fone. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo, cara? Eles estão falando que a minha internet está travando. A internet Melhorou, razamba tá gente? travando. Ó, o Léo acabou de entrar aí Melhorou também, ou o tá travando Carlos. ainda? Deu uma congelada na E sua aí, imagem. Léo? Léo aí. O Léo E tava aí? na imersão, né, Léo? O Léo tava Personal de na imersão sucesso, e já já. já tava na comunidade, o Léo também. Ah, que legal, bacana. Dani. E aí, Dani? Aí, melhorou agora parou de travar. Pra mim tá ok aqui. Como é que tá É, pra vocês aí, pessoal? agora eu acho que deu uma estabilizada, né? Acho que Aí sim. é porque eu acho que eu tava com o Bluetooth ligado, aí causa interferência, aí eu troquei aqui de fone. Ah, é Vai verdade, ficar faz melhor. sentido. Acho que vai ficar melhor agora. Gente, então, ó, vai compartilhando essa live aí, vai chamando o pessoal, que vai ser bem bacana. Rodolfo tem muito conteúdo aí, bacana para falar para nós. E Rodolfo, vai se apresentando aí, fala um pouquinho do pessoal que não conhece. Ah, gente, e tô oscilando ainda? Já troquei de fone. Henrico! E aí, Henrico? Gente, Legal, eu conheci. Ricão, já sai compartilhando aí, Ricão. Encaminha pra galera aí, dá aquela força pra Vai nós. encaminhando. Eu conheci o Rodolfo numa imersão de personal aqui, feita pelo Júnior, né? E aí eu conheci o Rodolfo, o Henrico também veio dar uma palestra.
nessa imersão. E aí foi o network, né, que a gente foi fazendo aí. E hoje estamos aí nessa parceria. E aí, Bruno? E hoje estamos aí nessa parceria bacana, né, que é só o começo, né, Rodolfo? Só o começo. Tem muita coisa boa por vir ainda aí. Tem, tem, Pessoal, tem. primeiro eu quero agradecer aqui a Camila pelo convite, né, e pela responsa de fechar essa série de lives aí também. Agradecer muito a oportunidade da gente estar compartilhando conhecimento, porque eu acho que é muito mesquinho a gente guardar conhecimento para nós mesmos, né? Então, acho que quanto mais a gente compartilha, acho que mais bem a gente faz para nós mesmos. Então, mais uma vez, gratidão, obrigado pelo convite. Quero dizer aí, fazendo meio que um retrô, né, algumas lives que eu consegui assistir, pegar a segunda-feira, que foi a de neurociência com música, eu achei fantástico, Sim. porque às vezes aquela hora que ele falou, tem gente que escuta uma nota, já sabe que música que é. Eu falei, porra, eu sou assim, caramba. O Ailton Falei, manda muito bem. gostei pra caramba. Aí o de terça-feira foi o cara que falou da psicanálise, se eu não me engano, né? Foi. E, e também, acho que ele é de Divinópolis, se eu entendi bem também, lá da sua cidade. Sim, Legal sim, o também, Charles era meu aluno. curti bastante também o papo com ele. O dele eu não consegui assistir muito ontem. Infelizmente, a primeira live eu não consegui acompanhar porque eu estava atendendo como coach aqui, um coach, mas depois eu consegui acompanhar o da yoga, da menina, esqueci o nome Da dela Lu, agora, da da Lu. Lu, e muito bacana também, e me conectei em muitos pontos que ela falou, né, de uns momentos que ela estava perdida lá, e aí quando ela começou a fazer yoga, as coisas começaram a encaixar, porque foi bem bacana o papo também, acho que fez todo sentido, e hoje a gente vai fechar com um papo aqui, né, que além de eu trazer um pouco de entendimento sobre a questão da gestão emocional, eu vou trazer também como enxergar o lado positivo de tudo que acontece, assim como acontece na crise, né? E aproveitando, eu trabalho com desenvolvimento pessoal há alguns anos, né? Despertei essa paixão, na verdade, eu acho que eu já nasci para isso, só chegou o momento que tinha que despertar mesmo aquele estalo, foi dentro do marketing de rede, do marketing multinível. Tive o contato lá atrás, em 2011, a convite de um amigo, eu acho que foi o melhor convite que eu recebi na minha vida, porque me fez enxergar um outro mundo, uma outra visão de mundo. Naquela empresa em si, eu não cheguei a ganhar dinheiro, a ganhar viagens e tudo mais, como muitas pessoas ganham, mas uma coisa que eu aprendi com marketing multinível é que talvez você pode não ficar rico com o marketing multinível, mas se você se dedicar, ele vai te deixar rico, porque você se conecta a pessoas incríveis. O mundo do marketing de relacionamento, do marketing multinível, é um mundo que as pessoas estão mergulhando em buscar se desenvolver, em ler livros, em ter Sim. contato com desenvolvimento pessoal. Então, a minha dica, já fica uma dica no ar aí do começo, se você nunca se envolveu com empresa nenhuma de marketing multinível, óbvio, né? Não com pirâmide financeira, né? Vamos deixar claro também que tem uns esquemas fraudulentos que não faz sentido. Mas se você nunca se Uhum. envolveu com marketing multinível e tiver a oportunidade, pelo menos, de ir num evento para poder conhecer, vai. Porque se acontecer com você, aconteceu comigo, você vai ser picado pelo bichinho de desenvolvimento pessoal e não tem mais volta. E aí, de lá É. para cá, caí nessa jornada, empreendendo, tive 2 empresas, quebrei, aí comecei a empreender de novo, reconstruir, quebrei novamente, fiquei tipo todo ferrado, e aí eu comecei a aprender com os meus erros, e aí de fato eu comecei a evoluir. E aí nesse processo todo eu conheci o coaching, conheci a área de treinamento de uma forma mais profissional, e hoje estou nessa vibe, né, de trabalho com internet também, empreendo na internet desde 2014, e hoje eu estou nessa vibe de treinar, impactar, transformar pessoas e ajudar as pessoas a conquistarem o sonho da vida delas. E o universo, ele conspira a favor, né? Porque as pessoas vão se conectando, né? Então, por exemplo, me conectei ao Henricão através de um outro amigo meu que eu conheci no treinamento, me conectei a você através do Júnior, que eu conheci no treinamento também, que foi... Uhum. Olha só que engraçado, o Henrico, você e o Henrico vieram da mesma ponte do mesmo evento que foi em 2017, onde eu conheci o Júnior e o Pedro. Né? O Henricão tá Ó. assistindo aí, deve lembrar do Pedro. Então eu conheci o Pedro nesse evento e eu que juntei a galera para ir pro bar, para tomar chopp, para fazer aquele network e deu o que deu, né? Mas é isso, estou Uhum. à sua disposição aqui, pode falar.
É isso mesmo, né? E é um dos pontos também que você vai abordar, que é o network também, né? A importância aí da gente se relacionar, da gente ter outras visões, conhecer outros mundos aí também é bem bacana, porque aí a gente sai da caixinha, né? A gente pensa fora da caixa, né? E começa a Exato. viver fora dessa caixa também, né? Que é muito interessante. E, e aí é isso, Rodolfo. Pode ir tocando aí que eu vou fazendo as perguntas na hora que surgir. A galera também aí, ó, que quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade. O Rodolfo, gente, ele manja demais do empreendedorismo aí, né? E pode perguntar, não tem vergonha não. Pode perguntar aí que vai lhe responder. Minha mãe entrou, e aí, mames? Dai, Minha mãe, meu pessoal irmão, todo acho que não, entrando. acho que se eu não me engano eu vi É, minha tia entrando também. Família tá em pé, naquela moral. isso aí, isso Bom, aí. acho que contextualizar um pouquinho, né, meu começo em tudo isso, acho que foi desde moleque, eu pegava aqueles fios de telefone, sabe? E aí eu começava a fazer pulseira, que meu pai me ensinou a fazer umas pulseiras, e aí eu vendia na escola. Depois eu aprendi a fazer pulseira de miçanga. Aí eu ia lá, esquentava lá a pontinha lá do fio de nylon, colocava os peixinhos, fazia a correntinha e vendia na escola. Então, acho que naquele momento eu tinha consciência que eu estava empreendendo, mas eu estava, devia ter uns 8, 9 anos de idade, entende? Então, ó, o Mineiro entrou aí, ó, o Eustáquio, boa noite, Mineiro. Prazer em ter você aqui, cara. Prazer todo mundo que está aqui, né, acompanhando a gente. É. Então, acho que comecei muito cedo, e aí eu fui me despertando, né, para várias coisas. E aí, no momento de crise, entrando um pouco no tema, no momento de crise, lá em 2014, eu acho, que foi quando eu quebrei a segunda vez, não, foi 2011. 2011, quando eu, na verdade, essa não foi uma vez que eu quebrei, foi quando eu saí de um negócio, de uma loja de informática que eu tive como sociedade, e aí eu tive que recomeçar, né? E foi bem difícil, assim, os primeiros meses. E aí eu falei, poxa, eu preciso de alguma forma dar uma volta a essa situação, porque tá difícil para me recuperar aqui, né? E aí foi quando eu passei também por um estágio depressivo, né? Porque eu tive um relacionamento de anos que naquele momento acabou e eu não tinha o preparo emocional que eu tenho hoje também. Então veio junto o fim do negócio com esse relacionamento e eu me vi num momento que eu fiquei quase um mês sem querer sair do meu quarto, né? Então para minha família, você me conhece, sabe como que eu sou, zoeiro, brincalhão. Então para minha Uhum. família também ver daquele jeito naquele momento era muito ruim, né? Então foi uma fase que eu passei que, graças a Deus, né, por conta dos amigos e da família, eu não entrei em um estágio profundo de depressão, mas tive sim um estágio depressivo e aquilo começou a ser um start, né? Então quando eu comecei a sair dali, né, sair daquele momento, foi quando eu comecei a buscar formas de, primeiro, trabalhar em mim, né, me positivar e encher minha mente, né, porque mente vazia é a oficina do cão. E aí, quando eu comecei a trabalhar e encher a minha mente, comecei a ver possibilidades. Aí eu tava precisando de dinheiro, né? Então, tipo, eu saí de um negócio de informática, comecei a prestar serviço, mas, tipo, não tava ganhando o que eu tirava na loja, tive que recomeçar. E aí eu falei, poxa, eu preciso pagar minhas contas, a situação tava difícil, tava bem foda. Aí eu comecei a procurar o que tinha para fazer. Eu entrei no Mercado Livre e vi lá o pessoal vendendo um monte de coisa, um monte de coisa. Aí eu falei, poxa, eu moro em São Paulo. Lá na 25 de março tem coisa pra caramba. Vem gente do Brasil inteiro comprar bugiganga aqui em São Paulo. Falei, poxa, tem uma oportunidade aí. Aí eu fui bater perna na 25 de março. Comecei a olhar os produtos que mais no Mercado Livre e fui bater perna na 25 de março. E aí, quando eu cheguei na 25 de março, eu comecei a entender daqueles produtos qual eu teria a maior margem de lucro, né? Porque eu ia ter que comprar, vender, esperar a pessoa receber, me avaliar para eu receber. Então, eu tinha que comprar produtos que tinham uma margem grande para eu poder começar a fazer esse trâmite. E aí, em paralelo, eu ia fazendo o meu trabalho. Chegou no momento, cara, que eu lembro até hoje, a entrada do meu primeiro carro, que eu dei, acho que de entrada R$ 4.000, eu tinha acumulado só com venda do Mercado Livre. Era um dinheiro Olha que eu que estava pagando. legal. E o que você Eu, vendeu tipo, lá? eu vendi um monte de coisa. Eu vendi tênis, vendi acessório de celular, um monte de coisa. Tudo que eu via que dava resultado, eu montava, né, uma configuração legal, colocava umas imagens bonitas e vendia. Uhum. Na época eu já tinha moto, né? Então, quando a entrega era em São Paulo, Aí você mesmo entregava. eu mesmo entregava.
Porque, por exemplo, o frete do correio dava uns R$ 20. E, tipo, o lugar mais longe que eu fui da minha casa, que na época era Guarulhos, por exemplo, que eu fui num lugar de Guarulhos que era longe, e voltando de moto dava R$ 10 de combustível, entendeu? Ou seja, então eu ganhava 10, né? E foi assim que eu comecei a me levantar. Foi meio que eu fui forçado, né? Por mim mesmo, a não me sujeitar àquela situação. Então é óbvio, né? Momento de decisão ali, mas tem pessoas que precisam de um apoio. O meu apoio foi da minha família e dos amigos que estavam mais próximos que não me deixaram cair, né? Então, acho que esse primeiro ponto, só para contextualizar, acho que é importante. Adriene, saudades. Minha irmã entrou aí também. Grazi, Ó, Érica. a família Zamba em E ação aí. tá tudo aqui. E é isso, né, Rodolfo? A gente se reinventar, né? Igual você fez, não deixou, tipo, um momento, lógico, você viveu aquela dor, né? Você se permitiu um tempo, lógico, que também, né? Ninguém é de ferro aí. E aí você viu na crise uma oportunidade, que igual você falou, né? Tá lá na 25 de março, você já tá lá na cara do negócio. Então, bora empreender de alguma forma, né? Você não teve um É, investimento alto. exato. E aí você me fez ter um insight agora. Ó, a Ligiane acabou de entrar aí, fiz uma live com ela E aí, recentemente também, que foi muito Lidiane? foda. Eu vi, foi Lige, ótimo. tamo junto. Você me fez eu ter um insight agora que eu até na minha comunicação, olha que louco isso, na minha comunicação de apresentação, eu falo que eu trabalho com internet desde 2014. Mas essa questão do Mercado Livre, que era também pela internet, ó, a Lígia também, a Lígia e a Ligiane, eu conheci as duas em um evento em Brasília, o MME. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, gratidão. E aí eu tive esse insight, falei, poxa, não foi 2014, então eu comecei de 2011 para 2012 na internet. Acabei de ter esse insight agora. Olha aí. Mas foi isso, eu acho que a sacada ali, eu não tinha conhecimento nenhum de desenvolvimento pessoal naquele momento. Mas agora ando um pouco no assunto, né, de como a gente fazer a gestão de crise, porque depois eu fui estudar sobre isso, acabei virando trainer, hoje eu dou treinamento, palestra, né, eu te conheci numa PH, que eu fui convidado pelo Júnior, Júnior, grande irmão também, não sei se ele entrou aí, tá vendo ou não, mas forte abraço para ele, uma pessoa que querida demais. E, inclusive, em setembro a gente está aí para dar treinamento, hein? Vamos estar junto aí de novo. Tem muita coisa que acontece na nossa vida e a gente acaba trazendo das nossas gerações padrões, né? Então, são padrões que vêm dos nossos pais para os nossos avós, ou dos nossos avós para os nossos pais acabam ficando para a gente, porque a gente cresce vivendo naquele ambiente e a gente de certa forma, conduzido também a entender aqueles padrões e a pegar aqueles padrões como nosso, sabe? Então eu acho que já começa por aí o primeiro ponto que a gente tem que começar a entender. Porque 95% do que a gente faz de maneira inconsciente, né? E, em média, 5% a gente faz de maneira consciente. Então, tem muitas coisas que a gente faz que, por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa no seu dia, quando você perceber, você já fez, seu dia já acabou e você passou pelo seu dia sem se ligar que você simplesmente seguiu um padrão diário que você já nem percebe mais. Você está, tipo, condicionado a fazer aquilo. Né? E aí o que acontece para a gente poder ter a mudança? Primeiro eu preciso trazer para a percepção. Como é que eu faço para poder trazer isso para a percepção? Eu primeiro começar a trabalhar o estado de presença, né? E uma das coisas que vocês falaram ontem que foi a meditação começa a trazer esse estado de presença, né? E não necessariamente para meditar você precisa estar parado, fechar os olhos e ouvir uma música, não. Você consegue, por exemplo, meditar dirigindo, você consegue meditar, sei lá, enquanto você está indo para o trabalho, você está voando para algum lugar, está se deslocando. Você o que consegue a falou, né? É a atenção plena. Exato, porque você começa a perceber tudo à sua volta e os seus pensamentos se voltam para você, né? Eu acho que essa que é a grande sacada da meditação. Eu não sou um expert aqui em meditação, tá? Mas, assim, a grande sacada da meditação, até onde eu tenho um pouco de conhecimento, é que você começa a ter a percepção e você começa a ter o controle dos seus sentimentos. E você tendo a percepção e o controle dos seus sentimentos, você tem a possibilidade de mudança.
né? E é aí que a gente começa. Ó, minha mãe acabou de entrar aí, ó. Ai, ó. E aí você começa a ter a possibilidade de mudança, tá? Então, o que acontece? Se eu não começar a perceber o que eu venho fazendo no meu dia a dia, eu vou continuar repetindo padrões. Então, por exemplo, poxa, minha vida não tá legal, muita coisa não tá acontecendo, tal. Começa a olhar os seus últimos 5 anos e começa a perceber o que você tem feito durante esses últimos 5 anos. Começa a perceber isso. Será que você tem procurado fazer coisas diferentes? Será que você tem procurado entender que você está vivendo um padrão ano após ano e não consegue sair daquele círculo vicioso? Então, aí que está a grande sacada. Mas, por exemplo, Rodolfo, você está falando para você é fácil porque você estuda isso. Não, não é que é fácil para mim. Eu vivi até os meus 28, 27, 28 anos, eu diria aí. Na verdade, eu tive contato com multinível, eu comecei a mudar um pouquinho lá em 2011. Eu tinha uns 25, 26 anos de idade. Mas que eu comecei a sair do padrão mesmo, que eu comecei a sair da inércia, foi de 2017 para cá. Olha que louco. Eu tive quase 30 anos na minha vida vivendo um monte de situações que se repetiam. E situação amorosa, situação financeira, um monte de coisa, um monte de coisa. E aí quando você começa, de fato, a querer a mudança, porque assim, uma coisa é você querer a mudança, outra coisa é você estar disposto a mudar. Né? Então, quando você começa, de fato, a entrar em ação para poder gerar mudança e gerar transformação, você começa a perceber as coisas em você e à sua volta. E aí, quando você começa a quebrar esse padrão e tirar do inconsciente e trazer para o inconsciente, você começa a ter a possibilidade de mudança. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui. Pode falar aí. E é bem interessante, assim, você falar isso, que eu também demorei até eu, tipo, dar o start, porque eu falo que até os 24 anos, eu não sabia, assim, o que eu estava fazendo da vida, não sabia mesmo. Tipo, eu terminei o ensino médio, aí sabe quando você termina o ensino médio, assim, você já tem que escolher uma profissão, né? Você já tem que escolher o que você vai ser no resto da sua vida, né? Que são esses padrões, né? Que vai colocando na gente. Tipo, com 18 anos, você já tem que saber o que você vai querer fazer e você tem na sua... Eu, pelo menos, tinha na minha mente que aquela profissão que eu fosse escolher tinha que me dar dinheiro, em primeiro lugar, tinha que ser por dinheiro, e eu ia fazer aquilo pro resto da minha vida. Tipo, a gente não tem noção que a vida é assim. A gente não tem controle sobre o futuro, né? E aí eu entrei numa faculdade que eu não gostava, que eu fui assim, vamos dizer, levada. Eu saí do... Olha que cabeça, gente. Eu saí do ensino médio e eu escolhi bioquímica, que foi meu primeiro curso, porque eu gostava de química e biologia. Olha só, né? Eu escolhi a profissão porque eu gostava de duas matérias no ensino médio. Eu acho que a grande parte da minha geração aí também foi nessa leva, né? De escolher o que tinha. E aí eu fui, entrei na bioquímica. Aí no segundo ano de curso eu já detestava aquilo, odiava o curso e fui levando. Por quê? Era aquele padrão, escolha uma profissão que vai te dar dinheiro, não escolha o que você gosta de fazer. E eu sempre quis fazer educação física. Sempre. Minha mãe deve estar aqui ainda, ela sabe que eu sempre quis fazer assim, mas ficava naquela cabeça a crença de educação física não dá dinheiro. Educação foi igual eu e a Lu comentou ontem, que educação física não dá dinheiro, que você vai só rolar bola, você vai querer ser professora de escola ou professora de academia. E aí, olha como que as coisas mudam, né? Os padrões mudam. E hoje em dia, olha o boom da educação física, né? Olha quantas áreas a gente pode seguir. Igual eu sou da educação física, estou aqui conversando com você sobre empreendedorismo, sobre gestão emocional. Tipo, as áreas se abrangem muito, né? Não precisa tudo interligado. Ficar focado, tudo interligado. Só que antigamente a gente não tinha essa mentalidade, né? Não tinha essa cabeça. E por isso que vai mudando. E hoje em dia, eu com 31 anos, já mudei assim, muito, mas muito, muito. Antigamente, eu acho que a gente vivia de uma forma assim, eu falo, eu acho que a gente vivia porque eu já tô com 33 anos, já indo para 34 já daqui um mês praticamente, e eu falo que eu peguei uma fase aí que eu me recordo ainda quando eu era moleque, né, e eu vejo que tinha muito essa questão do ego entre as profissões, né, e o que as pessoas... A Stephanie entrou aí também. Stephanie, eu conheci ela num evento meu de inteligência emocional aqui em São Paulo. Gratidão por estar presente aqui também.
E aí tinha muito essa questão do ego entre a rixa, né, entre as profissões, eu sou isso, eu sou advogado, eu sou médico. E isso vem se perdendo com o tempo, né? Porque eu acho que a galera começou a se ligar que um precisa do outro, não tem como. Exatamente. Eu acho que essa mudança que vem acontecendo de certa forma, eu acredito que muito mais esses últimos 10, 12 anos aí que vem acontecendo, não só por conta da tecnologia, do acesso à informação, mas principalmente das pessoas entender que nós precisamos sim um dos outros, né? Por exemplo, o que eu sei, por exemplo, uma coisa besta, a rixa entre coach e psicólogo. Por que aconteceu isso? Porque coach caiu na moda e começou muita gente se formar em coach, e aí, infelizmente, acontece de ter instituições de ensino, de formação que forma de qualquer jeito. E aí acaba indo profissional para o mercado que às vezes não está tão preparado. E aí o cara acha que já está pronto e já acha que é psicólogo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, eu já cheguei em sessão minha que eu percebi que uma coach, na terceira sessão, ela tinha uma questão lá que ela estava familiar, mas uma questão, por exemplo, por eu ter formação de PNL, constelação sistêmica e tudo mais, eu consigo muita coisa ali ajudar. Mas tem coisa que eu sei que eu não posso ir, que eu preciso de entende? Então eu preciso de um auxílio de um outro profissional. E aí, nesse momento, pela situação, eu cheguei e falei assim, poxa, eu vou te recomendar para uma amiga minha que é psicóloga e ela também tem formação em constelação familiar. Porque eu sei que o que você está passando, ela pode te ajudar. Depois que você resolver com ela, você volta para mim. Porque aí a gente está pronto para poder direcionar a tua carreira, a tua vida. E aí ela ficou um mês afastada, a gente falando por WhatsApp e tudo. Quando ela voltou, de 2 a 3 sessões a menina começou a decolar. Por quê? Ela resolveu algo que ela tinha atrelado ao passado familiar dela, que eu não tinha ferramenta, porque eu não estudei isso. Eu não tinha certas ferramentas para poder... Entende? Então eu recomendei para uma psicóloga amiga minha. E é assim, eu acho que o importante é o ser humano que está do outro lado que a gente tem que ajudar. E as pessoas não se ligam nisso. Ego barato, sabe? E são coisas que, às vezes eu pego pesado nesse... Olha o Rodrigão aí, ó, foi estátua na nossa última... A Mauri também. Então, esse ego barato acaba atrapalhando, sabe? E aí acabam acontecendo coisas que não faz sentido. Mas o que eu venho acompanhando, né, nessa trajetória, né? Então eu acho que a gente precisa, sim, um do outro. Por exemplo, hoje a formação do Henricão lá, de personal trainer. Eu não sou personal. Eu entendo muito sobre a mente humana, de como funciona. Eu entendo sobre neurociência e tudo mais também. Mas eu não sou personal, não sou profissional de educação física. Porém, a gente fez uma junção na certificação dele que não tem algo nenhum parecido no mercado. A gente fala sobre experiência do cliente, a gente fala sobre conexão, a gente fala sobre network, coisa que não ensina em faculdade, nenhuma outra certificação do mercado ensina para personal. Entende? Então é unir para a gente poder ver o que a gente pode dar de melhor junto e poder oferecer. Então eu acho que vai muito disso. Eu acho que vai muito disso. E nessa questão, né, igual você estava falando também, para a gente dar andamento aqui, porque senão... Mas enfim, se estourar o tempo, a gente recomeça aí. Porque, olha lá o professor aí, o Rico, ó, TF personagem peso. Mas assim, voltando ao que eu estava falando, né, essa questão mesmo de estar tudo interligado, até vou pegar um estudo que eu vi recente. Inclusive, eu vi esse estudo com o Rodrigão, que está aí online também, que é o quê? Desde quando começou a pandemia até agora, aumentou a taxa de pessoas com depressão, aumentou a taxa drasticamente de pessoas com ansiedade, muita coisa. As pessoas com problemas de saúde e muito mais. E, por exemplo, a educação física, o exercício físico, tudo isso ajuda nesse momento. Então, por exemplo, a pessoa está treinando em casa ou está com alguma ajuda em casa. É óbvio que ela precisa do aparato mental, ela precisa do aparato emocional, mas ela também precisa praticar exercício, ela precisa também deixar, porque ela vai produzir os hormônios da felicidade. Se a gente não se exercita, a gente não vai produzir os hormônios que vão fazer bem para o nosso organismo, para o nosso corpo, entende? Então são coisas que estão entrelaçadas. E eu sempre falo que assim, a gente tem que pensar sempre na vida humana que está do outro lado, em quem a gente está ajudando.
essa briga de, eu sou melhor aqui, eu sou melhor assim, isso daí só alimenta o ego, tá? Ninguém ganha com isso. E quem perde é o cliente que a gente deixa de atender porque a gente está brigando com o ego, né? Eu não ia nem falar desse ponto aqui, mas a gente entra acontecendo. Mas você quer dar um feedback sobre isso aí, antes de eu avançar? Não, é bem legal isso, que igual, tem uma personal aqui, que eu só conheço ela pelo Instagram, que é a Gi, e ela fez uma semana de lives do aniversário dela e tal, e ela, Charles, tudo bem? E ela me convidou para estar junto com ela, e assim, eu achei muito interessante, porque assim, eu dei o treino para ela, que ela é personal também. Aí olha que bacana, né? Tipo, a gente se une numa rede, um ajudando o outro, e é isso, tipo, igual na educação física, por exemplo, tem várias vertentes, igual a Dani, que entrou aqui também, ó, a Dani Fit, também só conheço ela pelo Instagram, ela tem um programa incrível com mulheres acima de 40 anos, se eu não me engano, que assim, foge da minha especialidade às vezes, eu não tenho focado nisso, mas eu falo assim, nossa, ela tem um grupo e tal, por que eu não vou indicar para ela? Né? Então é muito interessante essa parte, assim, que igual você falou, não deixar, aí a Dani, não deixar o ego dominar, né? Tipo, a gente se ajuda nas profissões. Exato. Eu falo que nós somos seres evolutivos, né? Então a gente evolui o tempo todo, a gente evolui sozinho, a gente evolui com os nossos próprios erros que nos fazem crescer e evoluir. Então não tenha medo de errar, já fica essa dica aí. Se errou, olha qual foi a cagada que você fez. Se precisar se lambuzar na merda para aprender, se lambuze na merda, mas não tenha medo de errar, tá? Faça isso, tá bom? Isso aí, Dani, tamo junto. Vá para ação, né? E assim, falando de quebrar o padrão e tudo mais, sobre a mente inconsciente e a mente inconsciente, a gente entra assim, para a gente ter gestão emocional, a gente precisa ter percepção e conhecimento das nossas emoções. E, segundo Daniel Goleman, né, tem 5 pilares da inteligência emocional que são essenciais para o entendimento da gestão das emoções. Os pilares são eles: a autoconsciência, né, que é a consciência de si mesmo, que é você ter a noção de tudo que você faz ali e o quanto aquilo está te fazendo bem ou não quimicamente, né, internamente. A gente tem a gestão das próprias emoções, que é, eu sei o que está acontecendo, isso não está legal, o que eu vou fazer com isso? Entende? Como é que eu vou fazer com isso? E se isso não está bem para mim, se essa química gerada, essa questão interna não está sendo legal para mim, o que eu posso fazer para poder mudar? Como é que eu trabalho com isso? Eu sei que isso não está legal. Eu vou explodir, sair dando todo mundo aí, descontando todo mundo? Não, ninguém tem nada a ver com isso. Primeiro, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou fazer a gestão disso para que aquilo deixe de me impactar negativamente, para que eu possa, sim, ficar mais tranquilo? E quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a ter essa gestão, a gente começa a entender, isso daqui não está legal. Como é que eu faço para poder não deixar com que isso me impacte negativamente? Eu estou sentindo, eu sei que não está legal. Como é que eu faço a engenharia reversa aqui dentro para, eu vou mudar agora, isso não está legal, vou fazer algo que eu goste para me trazer uma sensação positiva, ou vou ouvir a música que eu gosto, ou vou ver a série, ou o filme, o vídeo que eu gosto para poder me positivar, porque daqui não está me deixando bem. Então esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, eu tenho autoconsciência, comecei a entender a gestão das emoções, eu tenho a automotivação, que aí a automotivação ela é por dor ou por prazer, né? Então, eu costumo dizer até em treinamento, não vou explorar muito aqui, mas pegando de algo mais rápido assim, para simplificar, a pessoa não, 90, se eu não me engano é 96,72%, acho que é isso, da população mundial é motivada a fazer as coisas pela dor. Olha que louco isso. Louco, e não né? pelo prazer. Entende? E eu era assim até pouco tempo atrás. Então hoje tudo que eu faço, eu sou motivado pelo prazer. Tô fazendo a consultoria fitness lá com o Henricão também. Por quê? Pelo prazer. Eu quero estar bem preparado. Às vezes eu dou treinamento, eu fico 12 horas em pé o dia inteiro. Você viu como é que é no treinamento, a intensidade que a gente faz as coisas. Eu fico o tempo todo em pé, eu não fico parado, eu fico pilhado o dia todo. E se eu não estiver preparado fisicamente, eu não vou aguentar. Mas para mim é prazeroso, porque eu gosto de estar ali, entende? Só que
a população, de um modo geral, né, esse percentual gigantesco, eles fazem o quê? Pô, eu preciso ganhar um dinheiro extra. Mas para que é esse dinheiro extra? Para você poder pagar um sonho teu? É para você poder fazer a viagem dos seus sonhos, realizar o casamento dos seus sonhos? Não, não. Eu preciso fazer um dinheiro extra para pagar minhas dívidas, pagar minhas contas. Entende? Está atrelado à dor. Você vai fazer exercício físico, um personal, por quê? Para poder ficar bem disposto, para poder ficar com a saúde em dia e ter mais vitalidade? Não, eu vou fazer porque meu colesterol está altíssimo e minhas veias estão ficando entupidas e se eu não fizer eu vou morrer. Já espera chegar na dor, né? Exato, exato. Por quê? Infelizmente, tá? A gente é condicionado a fazer as coisas na dor. Não todo mundo, tá? Mas a maioria das pessoas. E aí é esse tipo de padrão também que você tem que quebrar. Como é que eu vou me automotivar? Eu vou procurar coisas positivas para me motivar. Tá? Então a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Bom, depois que a gente passou da automotivação, aí a gente tem a consciência da emoção do outro. Às vezes a pessoa chega, te dá um esporro, fala alto com você, ou faz alguma coisa que você não gostou e aquilo fica te magoando. Só que, pô, às vezes você não para pensar, por que essa pessoa agiu assim? O que será que aconteceu no dia dela para ela poder... Nada justifica, tá? Ninguém é obrigado a dar esporro em ninguém. Não tô aqui defendendo quem faz isso. Porque tem gente que, infelizmente, é mal-humorada e não muda e não percebe isso até perder as pessoas que mais ama para poder virar a chavinha e é tarde demais. Mas, enfim, se aconteceu esporadicamente, pô, beleza, fiquei chateado e tal, mas eu sei que, de repente, essa pessoa não tá num bom dia, alguma coisa aconteceu, porque é o jeito que ela falou. Então, se você começa a ter esse tipo de pensamento quando algo te acontece, você está fazendo a gestão da emoção, entende? E aí você começa a pensar, pô, de repente não é comigo que ela falou assim. E aí você não vai, retruca, e acaba virando uma merda maior. Às vezes você fica quieto, é melhor. E aí tem o outro ponto que é o mais difícil de todos, que é administrar o impacto da emoção do outro em você. Quando alguém vai lá, discussão, te aponta o dedo na cara, te fala, xinga, fala um monte de merda, ou faz algo para te provocar, ou alguém do trabalho que quer puxar teu tapete, e aí você vai lá e revida. Se você não souber controlar para poder contornar a situação, sempre que você revidar, a probabilidade de dar merda e você piorar ainda mais a situação é gigantesca. É uma construção. Esses 5 pilares que Daniel Goleman... Oi? Não, que eu ia falar que realmente é esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque, igual, principalmente para mim, por exemplo, o passo 4 e o 5 são os mais difíceis, né? Que é conscientizar da emoção do outro e administrar o impacto dessa emoção. É muito complicado, porque às vezes a gente fica cheio de expectativas, que aí a responsabilidade é nossa, né? E aí a gente espera do outro alguma coisa que ele não pode, tipo, dar naquele momento, suprir naquele momento, e a gente se frustra, né? E aí que é o grande problema de tudo. Que é trabalhar, gerenciar isso. Isso é treino, Camila. Não adianta. Às vezes as pessoas chegam, eu não consigo mudar. Eu falo, mas você já tentou? E qual foi o impacto? Um dia ou outro foi bom, depois voltou. Por quê? Porque você acaba não tendo paciência para evoluir diariamente. Se você evoluir 1% por dia, porra, você já vai mudar pra caralho em pouco tempo. Muda. Você acaba tendo. Então ela é constante, é 1% por dia. Você não vai mudar da noite pro dia. Ninguém muda da noite pro dia. Não existe milagre, tá? Nós somos seres adaptáveis, né? Quando a gente quer. Mas também leva um processo de maturação para que a mudança de fato aconteça, tá? Nossa, a Mari entrou aí. Mariane, yes! Da época do axé. Eu dançava axé, gente. Não tem o que falar aí. Bom, mas Xênia também tá aí, ó, Silvânia. Valeu, gente. Gente, ó, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando aí que o Rodolfo responde, hein? Ó, Mari, saudades, Mari. A gente ia embora da academia trocando ideia, altas ideias. A gente andava pra caramba naquela época, meu Deus. Hoje em dia a gente quase não anda nem metade mais daquilo. Mas vamos lá. Administração do impacto das emoções do outro, tá? Aqui a gente termina o 5º pilar. Aí tem uma coisa que o Tim Havecker, que é o escritor de Segredos da Mente Milionária,
ele fala no livro dele que quando eu entendi isso, tá? E tem muito a ver com PNL também, que é a programação neurolinguística. Quando eu entendi isso, começou a fazer sentido na minha mente, as chaves começaram a virar. Então, por exemplo, acontece algo, vamos supor, você vai para uma entrevista de emprego, certo? Tudo isso aqui a gente está falando de gestão de emoção, né? A gente vai para uma entrevista de emprego. Aí eu estou pensando que para aquela vaga que eu estou indo buscar, o meu currículo não é tão bom quanto. Como é que eu vou para essa entrevista de emprego? Eu já vou me achando merda, certo? Então meu pensamento pô, não tá legal. E aí o sentimento que eu gero é que sentimento? Pô, não vou, essa vaga não é para mim, não vai dar. Na hora que você senta na frente do entrevistador para você poder fazer indiquem livros, para você poder responder as perguntas, fazer a entrevista, se o entrevistador te olha de uma forma diferente, porque a galera gosta de testar, né, aquela pressão psicológica toda, te olha de uma forma diferente, aí você vai tomar uma água para relaxar, você já pega na água aqui, ó, já sai derrubando tudo aqui assim, aí a pessoa vai ver, pô, não tem controle nenhum, a ação dessa pessoa aí não consegue se comportar, o resultado vai ser qual? Desculpa, seu currículo é demais para o que a gente está procurando, mas eu tenho certeza que você vai arrumar um emprego em outro lugar. É uma forma simples de dizer que ele não vai ser contratado, né? Mas o que aconteceu nesse processo todo? Eu já saí de casa com o pensamento de que, poxa, aquela vaga é demais para mim. Quando eu chego no lugar, lá na empresa, eu já começo a sentir que, poxa, não vai dar certo. Meu sentimento já é um sentimento negativo. Aí minhas ações vão ser quais? Quando eu chego na frente do entrevistador, eu começo a tremer, gaguejar, dá tudo errado. Por quê? Porque aquele misto de química gerado internamente está gerando qual resultado? É o resultado que não vai dar certo aquilo que eu preciso. Entende? Então, todo pensamento, ele gera um sentimento. Todo sentimento, ele te conduz à ação. E toda ação gera um resultado. Aqui eu te dei um exemplo de algo negativo. Mas vamos supor, agora eu vou... sei lá, vamos pensar o Bolt lá, quando ele vai para a corrida dele. Você acha que o Bolt está preocupado com quem está do lado dele? Quem vai correr com ele? Nem um pouco. Ele está simplesmente pensando, pô, meu pensamento é só 100 metros, eu sou um dos melhores dos 100 metros, então essa vai ser mais uma que com certeza se eu der meu melhor eu vou levar. Na hora que vai o sentimento ali, na hora que ele está entrando, ele começa a sentir aquilo, começa a fazer os movimentos para poder gerar energia dentro dele e tudo mais, e deixar ele cada vez mais positivo, cheio de si. Então ele se sente preparado. Na hora que ele vai para ação, que dá o pá, que ele sai correndo lá, ele tipo nem pensa no que está acontecendo na volta dele, ele só olha para a linha de chegada e vai, porque ele sabe que ele vai conseguir. Qual que é o resultado? É um dos maiores recordistas que a gente tem. Tá? Mas Rodolfo, você está falando do Bolt, pô. O Bolt, ele saiu de um lugar que ele mesmo fala que, se fosse olhar o que acontecia de onde ele saiu, ele não chegaria onde ele chegou. Entende? Então as pessoas não percebem que se eu não tenho o controle de tudo que está acontecendo internamente, eu acabo não chegando melhor aonde eu desejo. E vamos falar nisso, por exemplo, algo que acontece com muita gente, principalmente homem, na hora da paquera. Pô, às vezes na hora da paquera o cara acaba também achando que não vai dar certo, que não vai dar certo, que não vai dar certo. E aí quando ele chega ele fala tudo errado, acaba falando o que não deve e dá errado. Às vezes a menina até tá na dele, mas o cara tipo fala umas coisas nada a ver que ele acaba espantando, sabe? Então são exemplos que tudo é questão interna. Como é que eu me comporto, como é que eu ajo, como é que eu faço, entendeu? Então esse é o ponto. É questão da confiança, né? De acreditar no nosso potencial, de acreditar que a gente é bom, que a gente é merecedor, que a gente é isso. Porque se a gente não acreditar, né, quem vai acreditar? Então, não tem... Exatamente. Né? E entrou aqui, ó, deixa eu só dar um oi aqui pro Ailton, que fez a nossa live aí da música. A Stephanie entrou aí também. Pietra estudou Lucas comigo, a Stephanie entrou. A Stephanie entrou, a Stephanie falou, indiquem livros, vamos indicar, ó, já indiquei 2 aqui. Inteligência Emocional, Daniel Goleman, e Os Segredos da Mente Milionária, também super indico. Quem mais? Eu tô terminando de ler pela segunda vez A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que é muito bom também. Bom também, Seja bom foda, também, bom demais. Também bom.
Seja Foda do Caio Carneiro também. Então, a primeira empresa de multinível que eu fiz foi Monavi. E eu conheci o Caio, a gente tinha reuniões de equipe, onde o Caio ia na Moca, eu morava na Moca na época. Era bem legal, o cara super acessível. E, tipo, muita gente fala, uma coisa bem legal agora, Caio Carneiro, Seja Foda. Muita gente olha pro Caio e fala, o Caio veio de família rica. Foi fácil para ele. A família dele vem de não sei o que lá, acho que é peça de avião, não me recordo agora. Foi fácil para o Caio. Foi fácil uma ova. Pode ter sido mais fácil para ele começar, pela influência que ele tinha? Óbvio. Mas a pessoa só se mantém numa crescente absurda como ele se manteve porque ele realmente é foda. Ele é um cara que eu admiro demais, um cara carismático pra caramba, tem uma energia foda e ele ajuda muita gente e ele nem precisava mais hoje, tá? A Monavi acabou virando Dionesse e ele é um dos top cheques da Dionesse. Ele podia estar muito bem em casa, sentado, sem fazer nada. Mas ele continua viajando o Brasil todo para poder dar treinamento e impactar pessoas. Esse cara é foda ou não é? Então é foda. Meu, para de mimimi, para de reclamar e criticar os outros e vai cuidar do teu. Né? Enquanto você tá olhando a grama do vizinho e falando que a grama do vizinho é mais verde, é porque você tá cuidando direito da sua. Toma vergonha na cara, acorda pra vida e vai buscar o que é teu. Então, é fácil. Eu vi uma entrevista tem uma pergunta da BRL Tour. Ela tá na comunidade também. É a Suelen. Como controlar os pensamentos limitantes no momento da crise onde você tem que agir. A gente vai falar, a gente está falando sobre todo esse contexto aqui, tá, Suelen? A gente falou sobre os 5 pilares da mente consciente e inconsciente, depois a Camila vai deixar gravado, e agora eu falei do PSAR, que é o que eu penso, é o que eu sinto, como eu ajo, para que eu tenha os resultados. Tem uma coisa muito legal que eu falei outro dia, não lembro onde que eu falei isso, acho que foi na live com a Ligiane, 10% da nossa vida é o que acontece. 90% da nossa vida é como a gente reage ao que acontece. Então, respondendo a sua pergunta, no momento da crise, qual que é o seu tipo de pensamento? A crise vai me pegar, vai ferrar com o meu negócio e eu não vou sobreviver. Se você está pensando isso, muda, porque se você não mudar, eu não estou falando você, direcionado a você, tá, Suelen? Estou falando de modo geral. Mas se a pessoa está pensando isso, melhor mudar, porque se ela não mudar, o que vai acontecer? Ela não vai sobreviver à crise. O negócio dela vai quebrar, porque os pensamentos delas dão que a crise vai engolir ela. Né? Outra coisa muito importante também, que eu costumo sempre falar, é o seguinte, não fica... Primeira coisa, a gente sabe que existe uma crise aí, certo? A gente sabe que tem uma crise aí, uma crise, uma pandemia, né? Uma crise de saúde mundial, não é só no Brasil. E a gente sabe também que tem, junto com ela, uma crise econômica muito grande, tá? Eu já sei, todo mundo já sabe que, infelizmente, vidas estão sendo perdidas. Isso não é uma suposição, é um fato. É um fato. Todos os dias aí, dia após dia, tem morte, muita morte acontecendo, tem morte que acontece, né? Eu tenho amigos que trabalham em hospital. Inclusive, esses dias eu falei com uma amiga que ela falou que teve pessoa que morreu, que não testaram o Covid, mas colocaram como Covid. Então, infelizmente, tem muita coisa acontecendo aí que a gente tem que se atentar, porque às vezes, né? Mas, enfim, uma dica que eu dou, você já sabe que tudo isso está acontecendo. Não olha mais jornal, não olha mais noticiário, porque só tem merda. Você só vai encher sua cabeça de merda. Só de merda. O que vai te ajudar? Vai te gerar algo positivo internamente? Não vai. Entende? Então, assim, enquanto você ficar assistindo e acreditando em tudo que a TV aberta está falando para você, tudo que as TVs aí, tem muito interesse político por trás, tem muita coisa disso por trás, enquanto você ficar acreditando em tudo que eles estão te passando, que é uma mídia vendida para você acreditar naquilo, você não vai andar, porque você vai acreditar numa crise que nem é tão do jeito que estão falando. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, mas como é que você vai reagir a isso? Como é que você vai encarar isso? Escolhe melhor suas fontes. Eu vou ver o jornal lá da noite, né, para não citar nomes aqui, ou eu vou para o YouTube assistir lá o vídeo do Rodolfo, o vídeo da Camila, o vídeo do Caio Carneiro, o vídeo do Wendel Carvalho. O que eu vou fazer? Eu vou me positivar, nutrir minha mente de coisas positivas, eu vou ficar me alimentando de merda, né, de informação que só vai me jogar para baixo.
você tem uma escolha aí, a escolha é tua. Tá? Então começa a acordar, principalmente nesse sentido, porque tem muita gente que fica ali vidrado, nossa, tá morrendo, nossa, meu Deus do céu, nossa, agora chegou em tal lugar, meu Deus do céu. Só que ninguém fala que tem, alguns países da Europa já estão abertos, já voltaram ao fluxo, mesmo que reduzido, já voltaram a girar, e ninguém mostra isso. Por quê? Porque a mídia vende o caos. Porque enquanto mais ela vender o caos, mais apavorar a população, mais as coisas vão ficar do jeito que algumas pessoas que têm interesse por trás querem. Né? Então depende muito de você. Para poder contornar a crise, eu digo que principalmente se positivar. Né? Eu até tenho um lema muito que eu falo, se tiver alguém que estava na imersão de sucesso aí, que a vida é energia. Como que está a sua energia? Total. A sua energia, ela está positiva ou ela está negativa? Ou a sua energia está sendo sugada por coisas que não te agregam? Se ela está sendo sugada por coisas que não te agregam, seus resultados vão acabar sendo cada vez piores. E você vai acabar ficando no meio da crise, né? Então, acho que esse ponto, ele é muito importante. Pode falar aí, cara. E entra num ponto também que eu estava conversando com a Lu ontem, que é a positividade consciente. Não é, tipo, você fechar e ignorar os fatos, né? Igual você está falando. É saber que eles existem, saber que está acontecendo, mas não ficar se nutrindo daquilo. É importante Exato. A gente se inteirar, né, do que está acontecendo, do que pode, o que não pode, ok, mas tipo, não precisa ficar vendo o jornal de manhã, de tarde e de noite, porque tanto é que eles falam a mesma coisa toda hora. Então, e é melhor, pelo menos um exemplo meu, eu já coloquei na minha rotina assim, de manhã eu gosto de ver o IGTV do Natural Vibe, que é uma coisa assim mais holística e tudo mais. Aí eu faço meditação com eles, né, e tudo. E aí, à noite ou à tarde, eu fico nesses conteúdos, assim, de empreendedorismo, que eu gosto bastante, entender mais essa dinâmica do Instagram, igual agora, por exemplo, o IGTV vai ser monetizado, né, igual o YouTube. Então, eu gosto de entender essa dinâmica toda, do que eu ficar nutrindo só de notícia ruim, só de coisas ruins. E eu cheguei num ponto, assim, que é até ruim, meio para mim, que eu nem série assim que não me agrega ou programa de televisão que não me agrega e tanto assim, eu não consigo mais ficar vendo. Igual na quarentena eu gostei de ver o Big Brother aí, tava, porque foi no começo da quarentena e a gente tava tudo assim, tudo uma mistura de sentimentos, tudo louco, sem saber o que ia fazer. E eu gostei de ver pelo fato que o marketing por trás do Big Brother. Então eu não estava olhando com a visão de tipo da fofocaiada que rola, de não sei, do disse-me disse. Eu estava olhando, gente, como que eles são inteligentes, pegaram pessoas influentes da internet, do Instagram e colocaram. Então, assim, você começa a observar os programas com outra dinâmica, né? Igual isso que você está falando. Exato. O noticiário vende. O que dá dinheiro para a televisão? Notícia ruim, porque a propaganda que vai ter ali no meio, né, do jornal, por exemplo, do jornal, aquela propaganda que a marca paga, vai ser mais cara para o jornal, porque as pessoas estão vidradas ali naquela audiência, né? Então a gente começa a entender o que acontece por trás. E é muito legal isso, a gente abrir a mentalidade para isso e não focar só no ruim. Por exemplo, né, a minha mãe, ela é zona de risco, né, por causa da doença que ela tem e tudo mais, é uma doença autoimune, graças a Deus está controlada e tudo mais. Então a gente toma os cuidados aqui, né, mas a gente também tá, querendo ou não, com uma pessoa próxima, no caso minha mãe, que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do vírus, que até agora a gente não sabe o que é. E tem muitas pessoas que já perderam familiares, sim, tá? Mas o que a gente não pode deixar é que essa situação, ela começa a entrar na nossa mente de uma maneira negativa. Então essa questão de estar consciente é justamente isso, a gente sabe o que está acontecendo e o que eu posso fazer para contribuir, se for o seu caso. Primeiro eu tenho que falar, eu vou primeiro cuidar de mim e dos meus, ok. Depois que tiver cuidado de você e dos seus, como é que você pode contribuir com o outro, né? Então acho que também tem muito essa questão. Por exemplo, dentro do projeto que eu criei de marketing digital, um percentual de todas as inscrições do projeto é destinado para Amigos do Bem. Tá? Então é uma forma que eu encontrei de também ajudar as pessoas nesse momento e ao mesmo tempo retribuir para além disso. Né? Eu não sei se vai dar tempo agora, mas o que eu quero chegar nessa parte aqui? Né? Eu não vou nem falar do projeto agora, a gente fala na continuação.
Uhum. Mas aqui no A gente Brasil, tem 5 minutos. mas aqui no Brasil, né, principalmente a nossa cultura aqui, o vizinho que está ganhando dinheiro chegou com um carrão, ele deve estar roubando. O fulano que está ali deve estar... Esse tipo de mentalidade é um tipo de mentalidade pobre, porque, infelizmente, muita gente pensa dessa forma. Quando você olha lá para o mercado norte-americano, os caras incentivam a prosperidade, tá? Se você for ver, por exemplo, o Bill Gates, que é o dono, fundador da Microsoft, ele doa, em média, por ano, mais de 2 bilhões de dólares para desenvolvimento de pesquisa, para poder construir cidades, reestruturar cidades na África. Por quê? Porque esse cara, quanto mais ele trabalhar, quanto mais próspero ele for, mais ele vai poder ajudar. Lá as pessoas são Uhum. incentivadas a... E eu acho que às vezes falta um pouco essa mentalidade aqui, né? Para a gente poder... É óbvio que primeiro eu vou ter que ajudar a mim mesmo, em primeiro lugar. Isso não é o egoísmo. Primeiro eu preciso estar bem Uhum. fortalecido para poder ajudar o outro, né? Então, tem muita coisa que infelizmente acontece e que não deveria acontecer. Mas pegando dicas, né, que as pessoas estão pedindo dicas aí, a primeira dica que eu daria para todo mundo, para a gente poder fechar esse gente pro próximo, a primeira dica que eu diria é, poxa, começa a buscar informação de qualidade, começa a ser seletivo naquilo que você consome. Por exemplo, um dos caras que eu me espelho muito como trainer, o Wendel Carvalho. Esse cara é foda, esse cara é foda. O Wendel Carvalho é um cara que ele estourou nos últimos 2 anos. Estourou, estourou. E o que, que ele fez? Ele foi construindo a base sólida dele, dando muito treinamento para empresa, em company, palestra, e aí ele começou, depois de um tempo, a fazer os treinamentos dele. Entende? E aí, o que que tá falando É. aí? O Pietro falou, ó, se as pessoas trocassem inveja por admiração, o mundo seria melhor. Nossa, Exatamente. com certeza. O Pietro é uma E, pessoa que eu e admiro a pra Suelen caramba. falando, ó, aplicando isso na minha vida. É. Show de Ô, bola, Suelen. Rodolfo, vamos fechar essa live aqui, senão ela vai cair, Legal. porque a gente só tem 3 minutos. E aí, gente, eu Tá. vou abrir outra, porque, né, a gente fala muito, né? Legal. E Ó, tem aí muito eu conteúdo aqui ainda, hein? tenho, o Volta papo tá todo muito mundo aí. bacana. Ó, Então eu vou encerrar, vou deixar ela salva no IGTV e já já eu volto com a outra live, tá? Então, show vocês de bola. espera aí, entra tudo aí, tá bom? Até mais, gente. Rapidinho, 1 minutinho, hein?